essa palestra com o escritor Paulo Lins. Vou falar uma coisinha rapidinha, na verdade, para poder apresentar o Paulo. Outro dia me falaram aqui, esse festival, assim, tem muito poeta nesse festival. Eu falei, mas a mesa de poesia eram só 3 poetas. O resto são todos prosadores. Aí eu comecei a me lembrar. O Augusto Massi, que está nessa mesa, que terminou agora, sobre crônica, é um grande poeta. Paulo Lins é poeta. Na verdade, Paulo Lins começou como poeta. E depois é que ele bandeou e abandonou os poetas e foi para a prosa. Quer dizer, o Paulo começou com poesia, esse autor que a gente conhece, Cidade de Deus, Desde que Samba é Samba, né? Roteirista de uma série de filmes, Quase Dois Irmãos, Rapa, o próprio Cidade de Deus, você participou? Não? Mas o Cidade dos Homens. Antes da prosa, ele foi um poeta, frequentava a casa do Paulo Leminski em Curitiba. Não era um poeta de só de verso, o poeta queria ser poeta concreto, não é? Além do que aquele que só tem a palavra ali, tal objetivo. Mas o Paulo vai caminhando e pum, cai na prosa. Quem leu Cidade de Deus deve lembrar que ele faz uma homenagem à poesia logo de saída, porque o Paulo faz mais ou menos como fazia Homero, que pedia às musas, né, a proteção para começar a escrever, para lembrar, para a memória. Paulo faz toda uma parte lá que ele faz uma espécie de evocação à poesia, para ele poder falar de um mundo, e de um mundo que não tem mais poesia, né? Ou como diz o Mano Brown, em que o coração sofreu um ataque cardíaco, né? Ou seja, não tem coração, morreu. Ali é a realidade, é outra realidade, é outra maneira de abordar o mundo. Então, a gente vai começar aqui uma conversa com um escritor. Se por um lado bandeou para a prosa, por outro, malandramente, bandeou para o mundo da imagem, do cinema e da televisão, do qual agora ele é um dos grandes roteiristas. Então vou passar para ele contar um pouco dessa experiência. Ele trouxe até exemplos para mostrar o que ele faz com a prosa e com o cinema. Bom, boa noite. Boa noite, não, boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos vocês, a cidade. Eu quero agradecer até o Alckmin. Tem um estado aqui, quero agradecer a todo mundo, porque é uma maravilha. Eu estava falando para ele que ainda me pagam para fazer isso. E me trazem meus amigos de tantos anos que a gente vem junto aí. 30 anos que eu conheço esses caras. A gente está junto há 30 anos, fazendo a mesma coisa. E encontrar, bater um papo, eu não vi o Chacal já tinha uns 4 meses. Carlito não vejo, só vejo no Facebook. Então eu encontrei o pessoal. O Márcio eu vi há pouco tempo. A gente fez uma palestra juntos. Mas eu bandiei, eu saí da poesia e fui para a literatura porque eu não queria ficar pobre para sempre. Para o romance. A melhor coisa, assim, não, eu vou ficar pobre o resto da minha vida. Vou fazer literatura porque dá mais dinheiro, né, demais. É mais tranquilo. Mas, em relação à questão da prosa, da poesia, foi tudo assim muito, muito natural, porque eu não me lembro de quando eu não escrevia. Eu não tenho essa coisa assim, eu virei poeta, comecei a escrever. Eu não me lembro disso. Eu já nasci escrevendo. E é verdade porque minha mãe pegava e anotava os versos que eu fazia quando criança, ela anotava, eu não sabia escrever. Aí eu comecei a fazer, e a primeira aproximação que eu tive mesmo foi com samba. Comecei a fazer samba porque eu tinha máquina de escrever, eu gostava eu era bom em português. Eu nasci para isso, não tenho a menor dúvida que desde criança, eu gostava de literatura, era bom em português, eu gostava de ouvir história de assombração do meu pai e da minha mãe, gostava de piada, tudo que tem, né, que tem que ler, eu sempre gostei disso, eu adoro fazer isso. E fazer isso não tem, é reto, não tem esse papo assim, que virei porque é poesia, porque não.
O negócio foi ali, ó, pum. E até hoje é assim. Eu escrevo todo dia eu leio, não tem esse negócio de não consigo ficar parado. Eu me lembro quando eu era pequeno, minha mãe falava que assim, ó, se você fizer bagunça hoje você não vai escrever. É assim, é uma coisa assim que é normal, para mim é uma coisa bem normal na minha vida. Então eu comecei a fazer versinho lá com os compositores da escola de samba. O Carlito falou até isso na palestra dele, que ele também passou por isso. E eu tinha extenso, porque o samba, o carnavalesco dá o tema para 10 compositores. Ou 20 compositores, para a ala de compositores. E o sambista, o compositor de samba, ele vai ler o tema e vai escrever o samba para disputar. E, geralmente, a comunidade toda, a comunidade que eu falo, a comunidade do samba, não é a favela. A comunidade do samba, ela precisa ouvir as músicas, eles cantam nos botequins, eles cantam, vai cantando, porque se na quadra, quando for defender o samba na disputa final, o povo canta junto, é meio caminho andado. Então você tinha que pegar, rodar extenso, bater a máquina, e eu comecei a fazer isso com os compositores. E ganhava um dinheirinho já. Eles falavam aqui assim, ó, se quiser dar um floreadozinho, pode dar, um floreado, dá um floreado. Aí eu fiquei mandando e tal. Com 14 anos eu disputei na escola de samba, ganhei o samba, o enredo era Transamazônica, uma coisa horrível, porque tinha que elogiar a Transamazônica, era o governo militar, essa coisa, mas a gente fez o samba, eu ganhei o samba, mas não fui desfilar porque minha mãe não deixou eu sair, porque eu era muito novo, e samba só tinha bandido, só tinha compositor sambista, eu andava com sambista, os caras, eu tinha o vídeo morreu agora, mas tinha o Canário, tinha o Galhardo, tá vivo, meu amigo, o sambista, eles falam que esse ponto saiu do samba, né? Eu fiz sambirreiro, fui fazendo samba, e sempre com pessoas mais velhas do que eu. Aí, a questão da poesia, foi o Chacal, na verdade, ele está aí. Eu comecei, eu sempre fazia letra de música, sempre pensei nisso, né? Eu queria ser, até hoje meus amigos músicos, né? Às vezes eu faço muito com Marcelo Urca, com Cabelo, a gente está sempre, encontra o Cabelo é um artista plástico, poeta, e a gente se encontra, faz um sambazinho e tal, eu faço samba de vez, eu continuo fazendo sambinha, mas mais de brincadeira do que profissionalmente. E por que eu estou falando isso? Aí eu comecei a fazer, aí encontrei, fui para a faculdade de letras porque eu queria fazer letras, aí o pessoal começou, tinha um mural, tem um espaço, tinha um mural que você podia escrever poema ali, aí eu comecei a escrever, todo mundo que escrevia começou a escrever, uma rapaziada que queria escrever, né, jovem, afim, aquela coisa, tinha essa motivação para escrever, a gente fundou a cooperativa de poetas, Álvaro Marins, Paco Caque, vários poetas, fui encontrando, aí começou o século 20 mil, o Chacal foi Chacal e Evandro Mesquita dar uma palestra lá na faculdade, e falando da Blitz, da Nuvem Cigana e tal, assim, vamos fazer uma cooperativa, o Álvaro me chamou, a gente fez a cooperativa de poetas, e começamos a frequentar o século 20 mil, eu comecei a vender cartão com poesia, comecei a escrever camiseta, viajamos o Brasil todo, e veio a ideia de escrever O Cidade de Deus. Eu não queria ser romancista, né? Aí, eu disse, quer escrever um romance? Não foi assim, eles pegaram, a Alba Zola foi fazer um trabalho nessa de antropologia, e tinha que ser universitário para poder entrevistar os bandidos. E tinha que conhecer os bandidos. Eu conhecia todos os bandidos. Eram todos meus amigos. Todos meus amigos. Todos. Eu conhecia todos. Criado comigo, ali. Né? E metido no samba, sabe? Tinha aqui. Não é todo mundo que conhece os bandidos, não. Na favela, assim, não é porque foi criado comigo. Geralmente, às vezes, tem pessoas que crescem numa favela e nem sabem quem são os bandidos. Só sabem pela televisão. Nem cruzam. Mas eu cruzava porque... por causa do samba, essa coisa, eu tinha que andar com eles, não tinha jeito. Bateria, eu tocava na bateria da escola, eu toco na bateria, eu sei dançar na bateria, já desfilei, eu gosto muito de samba.
e você tinha que entrevistar. Aí eu falei que não queria, eu militava já na poesia, né? Já tinha lançado um livro de poesia, já tinha vendido, viajado e tal. Mas aí a Alba Zoló me chamou para ir para lá, para fazer a reunião, para oferecer, porque era a bolsa da Paperd, tinha que ser universitário. Quando eu cheguei, entrei na sala, tinha uma mulher maravilhosa, eu falei assim, eu quero, eu faço. Uma mulher linda. Aí casei com ela e tive uma filha com ela. Foi por isso que eu escrevi a Cidade de Deus. Toda sinceridade, foi por causa disso. Se eu não fosse aquela mulher, eu estava viajando, fazer romance, entrevistar bandido. Olha só, você vai entrevistar bandido, você conhece, mas não quer estar junto, não quer. Porque é risco, né? Você está fazendo um trabalho desse, eu não queria. Mas aí a Lourdinha, a mãe da minha filha, Mariana, eu falei assim, eu fico, casei com ela, tive uma filha. E parti para uma pesquisa, né? Eu que estava nessa fase da poesia concreta, a poesia concreta fazia 30 anos, e foi um bate-cum tremendo, uma briga, Alberto Schwartz, Ferreira Goulart, Augusto de Campos, todo mundo escrevendo, Afonso Mão de Santana, todo mundo escrevendo no jornal, aquela confusão, concretista, não concretista. Aí Caetano Veloso também, e Arnaldo Antunes. Esse tiroteio que houve, eu comecei a escrever Cidade de Deus nessa fase. Quando eu fui para a antropologia, eu comecei a ler sociologia, conheci o Roberto Schwartz e fui para esse grupo que eles chamam de grupo de esquerda, né? O grupo de esquerda, comecei a ler Roberto, aí comecei a ler Adorno, comecei a entrar para a sociologia, aí vieram os filósofos franceses, historiadores. Aí, quando eu li Foucault, quando eu li Jean Genet, quando eu li esses caras, eu achava que Fernando Pessoa não valia nada. Poxa, esses caras não... A poesia, isso aqui é um trabalho sério, histórico, e não sei o quê. Caí para a ciência e fui... E o Cidade de Deus eu não fiz pensando em ser romance, eu fiz por uma coisa... Aí depois, lógico, né, que eu tinha que... Aí eu já tinha casado com ela, o trabalho eu tinha que assumir. E eu fiz pensando mesmo em tentar resolver a questão da violência. Eu fiz para o especialista em antropologia, para o pessoal da segurança pública. Eu fiz pensando nesse povo. E como eu estava na faculdade de letras, mas vim para Campinas fazer uma pós-graduação em linguística aplicada à antropologia. Comecei a estudar sociologia de uma forma que eu não pensava. E pensei nos alunos. Eu fiz o Cidade de Deus pensando nos alunos, no pessoal da segurança pública, nos políticos. Foi para a ciência, foi um trabalho feito dentro de um departamento de antropologia da Unicamp, e depois da UERJ, e depois do UPERJ. Foram 3 instituições que abrigou uma pesquisa de 10 anos. Foram 10 anos de pesquisa. Então, o caráter acadêmico da Cidade de Deus estava até ele... Porque foi o seguinte, eu escrevi, quando ela queria que eu escrevesse relato, foi uma coisa assim, ela queria que eu escrevesse relato. Eu comecei a relatar e fui lendo romance, assim, vou tentar fazer e tal. E ela falou para mim assim, Paulo, romance não dá, você não é romancista e tal. Espera uma coisa, eu vou mostrar para o Roberto Schwartz. Aí ela levou para o Roberto Schwartz, ele ficou 1 ano para ler, não me respondeu. No final do ano ele pegou, me ligou, falou que assim, vem aqui na minha casa que eu quero conversar contigo. Aí eu peguei, fui de ônibus para a casa do Roberto. Aí cheguei lá, ele falou assim, olha, pode continuar. Assim, é coisa do crítico, né? Pode continuar, está pronto e tal. E você, mas o que eu tenho que fazer? Ele põe sentimento. Não falou mais nada. E eu saí dali, né? Continuei. Ele deu o aval para eu continuar a escrever daquele jeito. Porque ela queria relato da minha vida, ela queria que eu fizesse um relato. Eu não conseguia fazer. Né? Tinha que ser ficção. Eu não conseguia fazer um relatório, eu não conseguia fazer um relatório acadêmico para entregar para o CNPq, para o UPERJ. Não conseguia. Aí eu fiz e virou romance. E eu não imaginava que ia acontecer isso, não tinha a mínima noção. Para mim ia lançar, porque um livro acadêmico a gente lança no máximo 3.000 livros. Porque só quem compra é o pessoal especializado, né? Um livro de antropologia, né? 5.000 livros no máximo, né? Um crítico que vai lançar, que vai ser só usado e vai ser xerocado o resto da vida. Né? Então, agora romance não, o pessoal não xeroca romance, graças a Deus. Mas agora está não.
Aí foi. Aí eu saí da poesia. Aí quando eu lancei o Cidade de Deus, os cineastas todos me procuraram, todos. Os poetas já eram, né? Mas eu não tive assim uma relação. Agora que eu estou tendo uma relação mais. Agora não. Depois de um tempo eu passei a ter uma relação mais com prosadores. Mas aí o Cacá Diegues, Fernando Meirelles, João, Cátia Lund, todos meus amigos, assim, pô, vamos fazer cinema, você faz cinema, vamos fazer cinema. Aí eu falei, tá bom, vou fazer o roteiro. Aí eu fiz o roteiro, quase 2 irmãos. E a questão aqui, agora chegou no ponto principal, que é literatura e nosso tema é esse, literatura, prosa e roteiro. A questão da literatura, que literatura é palavra e cinema é imagem, é só isso. O resto passa por aí. Tanto é que o cinema era mudo. O cinema não precisava de palavra. Não, quanto menos palavra no cinema, melhor. Na televisão também. Você tem que mostrar a imagem. Você pode escrever, sim, aquilo que você quer mostrar. Mas quando vai para a tela, quanto menos você falar, melhor. E quando falar a coisa certa, não ficar de blá, blá, blá. Porque você vai ler, as pessoas vão ver, eles não vão ler um livro. As pessoas vão ver. Né? E o cinema mudo funcionou muito bem. Não precisava disso. E eu encaro a literatura assim, como palavras que você vai, né, vai escrever um livro. Eu não penso nunca em cinema. Quando eu estou escrevendo prosa, eu só leio poesia. É mais barato, é mais rápido. Você lê poesia, você vai pensar. Penso muito em tudo que for rápido, nos diálogos rápidos. Tentar reproduzir aquilo que eu ouço e gosto. E antes de escrever, eu falo em voz alta. Toda palavra que eu vou escrever, todo verso, fazendo poesia, fazendo roteiro ou prosa, eu sempre falo antes de escrever. Se não ficar boa na fala, não merece ser escrita, entendeu? Assim, tá, não tenho essa muita... Penso nisso. E isso não foi uma coisa que eu descobri, sempre foi assim. Né? E tem uma coisa, eu nunca fiz um cinema que fosse meu. Eu nunca fiz assim, por exemplo, tudo o que eu fiz em literatura, que eu fiz em cinema, não é nada meu. Assim, o Marçal fala uma coisa assim, roteiro é treino. O filme todo que é o jogo. Agora não, romance é jogo. Porque você faz um roteiro, geralmente o cara te chama e fala que eu quero fazer o filme e tal. Eu escrevo aquilo que ele quer. Nenhum desses trabalhos que eu fiz, a ideia partiu de mim. Agora, por exemplo, o Luiz Fernando Carvalho, ele pegou, eu gosto muito do trabalho dele, foi uma satisfação trabalhar com ele, porque eu sou admirador dele. Ele pegou, me chamou e falou assim, olha, tem essa história aqui, que é da minha mãe, e tal, eu queria transformar, eu acho que você iria escrever isso bem. Aí eu me encantei pela história. Aí eu peguei e escrevi. Mas não foi assim, partiu de mim. Cidade dos Homens, eu estava em São Paulo, o Marcelo Luca foi na minha casa, eu falei que assim, olha, eu liguei para ele, ele ligou para mim e falou assim, Paulo, pô, vamos dirigir um clipe? Eu falei que assim, Marcelo, eu nunca dirigi um clipe, ele, por isso mesmo, cara, que você dirige. Eu falei assim, eu dirigi, você é a Cátia Lund. Eu falei assim, não vou não. Você está onde? Você está aqui em São Paulo e tal, tá bom, tá bom. Aí eu peguei e falei que não ia, porque eu tinha acabado de conhecer a mãe do João, aí, a mãe dele, aí tinha me apaixonado por ela, e fiquei na casa dela. Aí bate o Marcelo Luca, ele foi lá e falou assim, vamos comigo, por favor. Aí eu fui para o Rio, falei assim, vamos fazer um clipe. Aí fui para a casa da Cátia Lund, botamos uma música, ficamos escutando a noite toda, fazer o que era aquilo e tal. Eu pensei no Spike Lee, sabe aquele, com essa coisa certa? Aí eu peguei, meti o Spike Lee quando o pessoal queria a padaria, tirei o som e botei a música. Só, tá pronto. Não precisa fazer mais nada, vamos fazer um saque.
Foi aí a gente resolveu, aí, no outro dia, chamou a equipe, uma coisa rápida, que em cinema não acontece isso, chamou a equipe, o Breno Silveira se interessou para filmar, a gente interditou o Vidigal e o... Uma favela lá na Chacal, como é? Lá, Vila Isabel é... Uma favela, Vila Isabel, esqueci o nome da favela. Um morro que tem lá. Aí a gente interditou, gastamos 70 mil em 2 dias para fazer esse clipe. Quando eu voltei para casa, me deu uma dor na consciência, meu Deus do céu, como é que eu posso gastar 70 mil, né, com a equipe e tal, e fazer uma coisa de um dia para o outro? Né? Foi assim, de um dia para o outro. Aí deu esse clipe. Né? Foi minha primeira trabalho com direção. E depois a Kátia me chamou para dirigir com ela 2 episódios na Globo, Cidade dos Homens. Eu fui fazer, dirigir, aí tomei a consciência que eu não quero dirigir, eu não quero ser diretor. Não dá. É uma coisa assim que... Diretor é diretor, e eu quero ficar em casa, eu não quero trabalhar com 200 pessoas, né? Porque às vezes você vai fazer um filme, você trabalha com 100 pessoas, e trabalha com 100 artistas, e cada um te dá uma ideia, né? Então, eu prefiro ficar sozinho em casa, escrever, no máximo, ter um amigo para fazer um som, para tocar alguma coisa. E a ideia foi essa. O Cidade de Deus foi nesse estilo. Foi uma coisa assim que foi muito mais para dentro da academia, de fazer um projeto acadêmico, de botar nas universidades, botar dentro da sala de aula. Agora, Disco Samba é Samba foi uma necessidade. Aí eu falei que senão você... Aí eu fui para o cinema, eu tinha feito um contrato com a companhia de mandar o segundo livro. Passaram-se 5 anos, eu não consegui escrever. Aí eu falei assim, amor, renovou por 5 anos. Aí a Planeta foi lá, me tirou da companhia, eu fui para a Planeta. Aí botaram mais 5 anos, eu não escrevi, não consegui escrever, fazendo cinema e tal. Até por fim eu pensei, vou escrever esse troço. Aí vim escrever, porque quando eu vi a importância do que era escrever um livro para falar do samba. Esse livro estava dentro de mim desde que eu nasci, eu não sabia. E antes de fazer o Cidade de Deus, eu estava em casa, escrevi a primeira página desse livro, a primeira página do Disco Samba é Samba tem mais de 20 anos. Eu escrevi e não mudei. Mudei quando o Marcelo Ioca pegou e falou para mim, ele falou assim, olha, não vai ser a primeira página, porque ele tinha feito uma música, aí me chamou lá para escutar a música que ele tinha feito, e começava aqui assim, a música assim lá de longe a gente ouve um cortejo centenar, orixás e gente boa numa dança popular. Achei esse verso lindo, né? E isso é a vitória dos nossos ancestrais. E eu comecei a ver, eu comecei a escrever porque eu morava no Estácio, eu nasci no Estácio, e tinha um bar, que quando eu comecei a sair com 8, 10 anos para comprar pão, essas coisas, tinha um bar que não podia parar, que não podia aceitar bala, que não podia falar com ninguém, porque só tinha bandido, prostitutas, não podia entrar ali. E eu passava ali, né, a tamanco, essa coisa de português, com negro, carioca, a gente andava de tamanco, meu pai de família portuguesa, todo mundo vendia tamanco, a gente correndo ali, eu passava correndo ali, naquele bar, e não podia parar, eu tinha um medo, sabe, um medo imenso. Mais tarde eu fui saber que os caras que estavam lá eram os Cavaquinhos, Ismael Silva, Cartola, imagina, Cartola, eles paravam ali. Aí eu comecei a entrar para o samba e tal, e eu estava vendo que a Bossa Nova tem dono, Vinícius de Moraes, São Gilberto, tem dono. A Tropicália tem dono, Torquato Neto, Caetano Veloso, tudo tem dono, o samba não tinha. A Jovem Guarda tem dono, só o samba que não tinha. Quem é o dono? Não, o samba foi uma coisa que foi se transformando, não foi. E o samba, quando ele nasce, né, ele nasce num momento de guerra. Quem cria o samba são netos e bisnetos de escravos. Isso foi uma coisa importante para mim, porque... Toma um pouco d'água. Aí eu fui vendo essa coisa
dos netos do homem livre, aquilo que o Roberto Schwartz fala, né, em A Vencedora de Batatas, né? Ele fala da questão do homem livre. Não é esse livro, não é outro livro. É? Ideia para o lugar. Criou o homem livre dependente. Então, é nesse estado que se encontra o Brasil. Né? E, ao mesmo tempo, chegando uma migração muito forte, chegando aí 50, 60 mil portugueses no Rio de Janeiro por ano. É uma imigração, a questão da guerra, chegando os italianos, chegando essa turma toda, e com racismo violento. O português dava emprego por imigrante, né? Porque era branco, uma questão de raça mesmo, uma guerra que está até hoje aí, né? Uma guerra que, essa coisa de branco matando preto no Brasil é antigo, e preto matando branco é uma coisa que é antiga, continua, e nas grandes cidades, eu não posso falar o que acontece isso, mas ninguém anda tranquilo. Em São Paulo ninguém está tranquilo. Não tem uma coisa, uma democracia, ninguém anda tranquilo. O Mano Brown que fala isso, ninguém está tranquilo. Se teu filho sai de casa para ir para uma festa, você fica preocupado. Né? Isso é uma coisa que já vem no Brasil já antigo. E quem salvou esses caras, quem salvou esse homem fora do lugar, né, que antes era escravo, agora virou marginal, foi o samba e a religião. Olha só, tem duas coisas assim, porque para falar de cultura tem que falar assim, olha, a gente precisa de 3 coisas básicas na vida: é comer, beber e dormir. Acabou. Isso que nos iguala, é a máxima da biologia. A gente precisa beber, comer e dormir. Tem um poema aqui: a vida comida, a vida bebida, a vida do Grunewald. A vida bebida, a vida comida, a vida dormida. Acabou. O resto é tudo ficção, é tudo besteira. Inclusive a própria ciência. Inclusive a ciência. E dentro dessa besteira toda que a gente cria, o mais importante é a arte e a religião. A arte só para o bem, a religião para o bem e para o mal. Né? A religião é tão importante que o mundo está em guerra, e a guerra é religiosa. Né? E também a alegria de você poder compartilhar o mesmo Deus fortalece. Isso aconteceu no Rio de Janeiro com o Candomblé, com a Umbanda, que a Umbanda nasce junto com o samba e nasce com a arte, de você poder, né, criar alguma coisa que não existia. Não existia o samba, existiam outros ritmos. Né? Porque o pessoal fala que assim é africano. Não, ele é bem da África. Da África são várias Áfricas. Como é a Europa, você não pode comparar um alemão que é europeu com português, pô, não dá. São coisas diferentes. Então, o pessoal que veio para essa região, veio para a Bahia, foi para o Rio de Janeiro, né, inventaram o samba. Mas foram 5 pessoas. 5, 6 pessoas. Sabia de Barcelo, Ismael Silva, o principal, é o Bide, é o Edgar, Brancura, grande Brancura. São 5, 6 pessoas. Que falam assim, vou fazer uma música para dançar, cantar e andar. Eu vou mudar isso. Isso não é samba. E foi toda uma geração do Rio de Janeiro. Não foi só do Estácio. Toda a Zona Norte, essa Zona Norte que a gente tem em Lima Barreto, da Central do Brasil, né? Não existia a Zona Oeste. Não existia a Zona Oeste, lá a gente não tem a Zona Leste, porque é a praia. Então só tinha Zona Sul e Zona Norte, que era o trem da Central. E a portuguesada foi toda para lá, os negros foram tudo para lá, que foram depois da reforma de Pereira Passos. Isso nos anos 20. Mas por que eu estou falando isso? Tanta coisa. Para explicar. Aí nessa coisa, o samba era proibido. E quando você quer colonizar, por isso que eu gosto do termo afrodescendente. Eu gosto desse termo. Porque eu fui para Guadalupe, e quando um povo quer escravizar o outro, ele quer acabar com a cultura. Quer acabar com o Deus dele. Quer acabar. Por isso que a religião é importante. Ele quer acabar com Deus, porque o cara não vai ter fé mais. Vai acabar com a fé. Então ele vai lá. No Caribe conseguiram, em Guadalupe, o cara não tem referência, não tem macumba em Guadalupe, não tem samba, não tem música de origem africana, tem negros que são discriminados.
E não tem uma relação. A negrada lá é triste. E no Rio, não. Aí vem o samba como uma união, como um fortalecimento de poder cantar o mesmo Deus. E nasce a escola porque a polícia batia. Não podia. A Umbanda batia em mulher, batia em criança. Isso eu peguei nos registros, tem registros policiais no Arquivo Nacional, tem tudo que é lugar. Eu peguei lá, fui lá estudar isso. E, ao mesmo tempo, acontece em São Paulo o modernismo, na mesma época. Isso que mais me chamou a atenção. E por que eu fui trabalhar com isso, com religião e com arte? Porque tudo é substituível. Tudo você pode substituir. A arte e a religião não. Por exemplo, a metralhadora substituiu o arco e a flecha. A casa substituiu a caverna. O carro substituiu a carroça, mas a Elida não substituiu a Odisseia. Grande Sertão Veredas não substituiu Macunaíma. Chacal não vai substituir Drummond. Vai estar cada um no seu lugar na vida da gente, assim como Oxalá não substituiu Jesus Cristo, São Jorge não substituiu algum. Teve até o secretismo, mas cada um mantém, ali, não tem, sabe? Então, o que fortaleceu foi essa coisa da arte de você pegar e poder ouvir história dos seus antepassados. Os primeiros sambas, eles contavam, remetiam os baianos, né, o pessoal da Tia Seata, tem a história. E, dito isso, você vai para São Paulo ao mesmo tempo, como você vai ver que a cultura é mais importante, você vai ver, eu estava em Nápoles, eu falei que a pizza de São Paulo é muito melhor. Lá em Nápoles. Pedi uma napolitana, comi, e é melhor. E é melhor por quê? Porque os italianos vieram depois da guerra, vieram numa situação de horror, numa situação de flagelo, desterrado, né? E as mamas italianas faziam pizza, porque era comida que lembrava a terra natal. Isso é cultural. E o amor que se bota nisso, né? Então é isso. Eu acho que... Aí o Destinação eu fiz com essa coisa de mostrar esse pessoal que inventaram a música, inventaram o ritmo, novos instrumentos. O trabalho a vanguarda é caracterizada por... Primeiro nasce a teoria, depois nasce a arte. Vanguarda realmente é assim, né? Quando a vanguarda vai acontecendo, tem a vanguarda que o cara vai mudando sem saber. Mas o samba não foi sem saber. Ela pegou, nasceu a primeira teoria, vamos alongar mais as notas, vamos inventar o surdo, vamos inventar o tamborim, a primeira, a segunda. Para de palhaçada, já vou ficar me imitando aqui. A primeira, a segunda do samba, os caras fazem, né? E... Por exemplo, tem uma coisa entre o senhor e o Ismael que, assim, o Ismael, senhor, como é que é o samba? Ele vai assim, o chefe da polícia pelo telefone manda me avisar que na Praça 11... Não, isso não é samba, isso é machixe. Samba é isso aqui, ó. Se você jurar que me tem amor, sabe, ele pega e muda. É outra coisa, não é machixe, né? E eu fiquei sabendo de umas coisas ali do mundo do samba, aqueles artistas todos na zona do Baixo Meretrício. Manuel Bandeira estava na parada. Drummond não, Mário de Andrade ia para o Rio de Janeiro, vivia na zona. Mário de Andrade vivia na zona, Bandeira vivia na zona, que era um lugar de festejo. Estava nascendo também um chorinho, né? E a zona era um lugar que viu os marinheiros, que os marginais estavam todos lá que estavam as drogas, estava tudo ali. Né? O tráfico de drogas do Rio de Janeiro começa dentro da zona. Né? Começa ali dentro da zona. E estava tudo ali, o pessoal ia para lá, e havia um intercâmbio, estava mudando tudo. O Brasil estava mudando, né? A gente estava fazendo esse Brasil que... Estávamos fazendo esse Brasil que somos hoje, de uma certa forma, né? O segundo Brasil, vamos chamar assim. Vamos chamar de segundo Brasil. Né? O Brasil dos imigrantes. O Brasil que se formou. Né? Porque até então era só português, índio e negão. Né? Não tinha... Se você for pegar mais atrás, se for pegar Graciliano Ramos, se for pegar o próprio Graciliano, os próprios Jorge Amado,
Tem um árabezinho já no meio aí, mas assim, vou pegar os próprios modernistas, Zanin do Rego, por exemplo, né? E o que é a cidade grande? O que é? São os personagens que estão aqui na cidade, os negros, os índios, são personagens que estavam no campo. São, os personagens da Cidade de Deus, por exemplo, são netos do pessoal, porque eu sou filho de baiano, por exemplo, migrado, né? A maioria dos bandidos que estavam no Rio e estão em São Paulo são negros, descendentes de índios e de negros, né? No Rio já está mudando isso. No Rio, os bandidos não são mais os negros, porque criaram uma rede de solidariedade, eles têm família, têm avô, tem gente para cuidar e tal. Agora, quem está pegando é o pessoal migrado, que não tem família, que não tem a relação de compadrio. A maioria, o Fernando de Beiramar, o pessoal esse que foi preso na Rocinha, todo filho de nordestino, tudo filho de imigrante, que não tem bisavô, não tem avô. E isso acontece também em São Paulo. Né? Uma coisa que é fato, não precisa estudar muito para saber disso. E a cultura foi, é isso aí. Pronto, né? Tá bom. Obrigado.